lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração, e a condenarão, pois se arrependerem com a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Bem, meus queridos, nós estamos num trabalho na liderança das irmãs, e desta feita nós estaremos falando a respeito daquele que é maior do que Jonas, o maior profeta já existente na face da terra. A irmã Flávia me disse que eu estaria pregando aqui em cima do púlpito. Nós estávamos para confirmação a respeito do Mongênesis, e ele não confirmou se estaria conosco no dia de hoje ministrando a palavra de Deus. E quando a Flávia viu que as horas se aproximavam e ele não chegou ainda, ela disse que eu estaria pregando a palavra do Senhor. Portanto, meus queridos, nós estaremos estudando um pouquinho. Não quero ser extenso no sermão, pois ainda quero ter uma reunião com as irmãs após o culto, e não quero prolongar. Mas nós estamos diante de uma palavra que, para mim, eu tenho por certo que é uma palavra muito poderosa, pois se trata de um povo pecador que queria um sinal da parte do Senhor nosso Deus. E a Bíblia menciona os escribas e fariseus, homens que em todos os tempos procurava a ocasião contra Jesus Cristo, querendo tirar-lhe a vida, querendo fazer com que o povo não desse crédito ou aceitação à palavra que o nosso mestre pregava e ensinava. E em todo o tempo eles procuravam alguma coisa contra o nosso meigo nazareno, pregador da Galileia. Mas Jesus, conhecendo-os, Jesus responde uma palavra forte, e Jesus diz para eles: eu não vos dar-vos nenhum sinal, porque vocês são incrédulos, são um povo obstinado, adúlteros, e não dão aceitação à palavra que eu vos prego. Eu não vou dar nenhum sinal além daquele que já lhes foi dado, que é a respeito de Jonas. Aí Jesus profere dizendo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. No versículo 41, Jesus, ele enfoca que através da pregação evangelística, de uma mensagem poderosa, de uma mensagem sobre arrependimento, através do profeta Jonas, os ninivitas, que aos olhos já estavam perdidos, mortos, e Jesus está dizendo que eles ressurgiram através da pregação do profeta Jonas. E isso Jesus já apontava que após a sua morte e a sua ressurreição, a igreja nasceria, ressurgiria. Então, meus queridos, eu quero trazer esta palavra aos vossos corações, nesta noite, a respeito daquele que ele mesmo diz: está aqui aquele que é maior do que Jonas.
E eu quero trazer aos irmãos, para que os irmãos notifiquem bem, que a pregação de Jonas foi uma pregação que teve uma eficácia extraordinária. Ele pregou, ele anunciou, e o próprio Jonas queria a destruição de toda a cidade. Meus queridos, preste-me atenção. O próprio Jonas queria a destruição da cidade. Queria ver aquela cidade pegar fogo. Queria ver aqueles povos morrerem, né? Pelo castigo de Deus. Só que Deus, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus piedoso. E Ele está pronto a perdoar quando nós reconhecemos que nós estamos errados. Preste atenção. Sabe por que Jonas queria a destruição? E pensava Jonas que cairia fogo do céu e consumisse a cidade? Porque os ninivitas, eles eram homens e mulheres pecadores. Eles pecavam, e cada dia se proliferava mais no pecado. Mas havia uma diferença. Da cidade de Sodoma e Gomorra, como Jonas pensava que Nínive seria como Sodoma e Gomorra. Seria destruída, acabado, queimado. Queria que Deus acabasse, exterminasse. Mas havia uma diferença. Os ninivitas não sabiam discernir o certo e o errado. Sodoma e Gomorra sabia o que era certo e o que era errado. Aí você vai para a palavra de Deus. No capítulo de número 17, melhor dizendo, do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, e o versículo 26, você vê o mesmo Jesus dizendo: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e a consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Aí Jesus diz que assim será a vinda do Filho do Homem. Olha aqui, meus queridos, Jesus mostra a situação em que o tempo de Noé, e Jesus mostra o tempo de Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra. A mesma coisa. A cidade de Sodoma e Gomorra não se emendou, porque Deus destruiu o povo no tempo de Noé, por causa do pecado, por causa do seu erro. Eles não queriam voltar-se para Deus. Cada um fazia o que era aprazível aos seus olhos. Cada um fazia o que lhe agradava. Aquilo que ele achava que para ele era bom. E para aqueles que o cercavam. E a Bíblia diz que Deus deu um tempo. Deus concedeu um tempo para aquele povo. E durante esse tempo, ninguém se emendou às suas veredas. Ninguém se arrependera dos seus pecados. Ninguém quisera voltar-se para Deus. Ninguém dera ouvido à pregação da palavra. Preferiram olhar para Noé e dizer que ele era louco, que ele era caduco. E que jamais aconteceria aquele evento que Noé estava esperando.
Mas a Bíblia diz que após Noé entrar na arca, o céu se abriu, a terra se abriu, tanto descia a água de cima, como subia de baixo para cima, e a Bíblia diz que consumiu a todos. Somente se salvaram aqueles que estavam dentro da arca. A arca esta, hoje nos nossos dias, chamada Igreja do Senhor Jesus. Todos quantos estiverem aqui dentro, salvo pela preciosa palavra, receberá da parte do Senhor aquilo que Ele tem guardado e preparado naquele dia. Dentro da arca a salvação. Dentro da arca não falta alimento. Dentro da arca não falta lugar para se aquecer. Dentro da arca não falta lugar para se resfriar. Dentro da arca não falta lugar para reclinar a tua cabeça. Dentro da arca há consolo. Dentro da arca há a presença gloriosa, bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a Bíblia nos diz, meus queridos, que a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. O próprio Jesus está dizendo que eles comiam, bebiam, compravam, edificavam, vendiam, plantavam. Cada um se preocupava com o seu próprio umbigo. E um erro muito grande, meus queridos, foi que Ló se agradou das campinas do Jordão. Ele não chegou diretamente para morar na cidade, não. Ele foi habitando as campinas, e foi armando a tenda, foi armando, daí um tempo ele já estava dentro da cidade. O perigo grande, meus queridos, para a vida do cristão, é as campinas do Jordão. Porque se olhar diretamente para Sodoma e Gomorra, ele vai ver o pecado, ele vai ver a concupiscência, ele vai ver os erros que estão diante dos olhos. Aí ele vai dizer para o coração, não posso habitar ali, não quero. Mas as campinas estão além ou daqui da cidade, aqui eu posso habitar. Foi o que aconteceu com Ló, armou a sua tenda. Amanhã já não estava bom para ele aqui, ele já passou mais para frente. Daí um tempo ele já estava dentro de Sodoma. Olha aqui, meus queridos, e a Bíblia diz que o pecado lá proliferava mesmo. O pecado lá estava crescendo de uma tal forma que o gemido da natureza e o cheiro horrível do pecado subiram até a presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus se colocou na posição em descer a essa terra para contemplar com seus próprios olhos a situação daquelas cidades. E a Bíblia diz que Deus começa a dizer, posso eu ocultar alguma coisa de Abraão, do meu amigo Abraão? Deixarei de revelar a ele aquilo que eu estarei fazendo? E a Bíblia diz que eles descem lá os anjos, no modo teofânico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo visita a cabana de Abraão, faz uma promessa linda para Abraão. Sara ri, ele repreende a Sara porque ela queria mentir-se para o Senhor. E para Deus ninguém mente. Pode mentir para o pastor, pode mentir para o obreiro, pode mentir para o dirigente do círculo de oração, pode mentir para o dirigente do jovem, pode mentir para o dirigente da equipe de louvor. Agora para Deus ninguém mente. Quando Deus faz a promessa para Abraão, Sara escuta e ela sorri. E ele pergunta, por que risse?
E ela disse, não, não ir. E ele disse, não faças assim, não é assim. Ele está repreendendo ela, não mente, tu riste. Aí a promessa é linda, diz, olha, daqui um ano, Sara estará amamentando uma criança. E ela já estava velha. Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Agora o que eu quero que a igreja entenda, que esse Abraão recebeu a presença desses anjos. Aí a Bíblia diz que eles saem da tenda de Abraão e diz, nós estaremos indo para constatar o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. E se realmente nós vamos a destruir. Aí a Bíblia diz que 2 desceu. E Abraão permaneceu na presença de Deus. Abraão, que era um homem santo, um homem de um coração grande, enorme, cheio de amor, cheio de bondade. Ele lembra que naquela cidade estava um parente seu e a sua família. Aí ele começa a interceder, Senhor, eu sei que o Senhor é justo. O Senhor vai destruir a cidade se lá houver 50 justos lá. Aí Deus disse, não, de maneira nenhuma eu vou destruir a cidade se tiver 50 justos dentro dela. Aí Abraão falou, posso atrever a fazer mais uma pergunta? E se houver 40? Também não vou destruir. E se houver 20, Deus? Também não vou destruir. E se houver 10? Abraão tinha a intenção de chegar somente Niló, suas 2 filhas e a sua mulher. Essa era a intenção de Abraão. Aí Deus desaparece da presença de Abraão, para Abraão não chegar somente nos seus familiares. Só que Deus não é injusto, irmãos. E eu quero abrir aqui num parentezinho, só para os irmãos entenderem. Deus não é injusto. E Abraão ficou preocupado, e ele ficou de lá observando a cidade, meu Deus, porque Abraão sabia a situação da cidade. Abraão sabia que justo lá, somente Ló e a sua família. E Abraão preocupado, e a Bíblia diz que os anjos dessa cidade, Ló recebe os anjos, e a situação era terrível, que os moradores, quando soube que estava lá, os viajantes na casa de Ló, eles queriam invadir, eles queriam possuir de qualquer maneira a força aqueles homens. Ló se põe na frente e diz, não toca neles, não faça-lhes mal, eu tenho 2 filhas e são virgens, eu vos entrego ela. E ele disse, não queremos saber, nós queremos homens. E a Bíblia diz que Ló, irmãos, colocou os anjos para trás, se colocou na porta e veio para fechar a porta, e eles tentaram invadir a casa. Quando eles tentaram invadir, Ló jamais poderia cercá-lo com a sua força. E nesta hora, quando acaba a força humana, entra a força de Deus. A Bíblia diz que naquela hora os anjos se entraram na frente e cegou aquele povo. Aí, meu querido, eu quero que você entenda que foi uma ordem exclusiva da parte de Deus. Ele disse para Ló, Ló, apressa-te em sair desta cidade. Saia daqui, fuja, some, corre, porque nós vamos destruir esta cidade. Aí, meu querido, olha aqui, preste atenção, porque tem muito crente na condição de Ló. E a Bíblia diz que como nos dias de Ló vai acontecer na vida do Filho do Homem. Tem crente, irmãos, que está dizendo assim, não, se Jesus voltar, eu falo assim, não, espera mais um pouquinho, deixa eu me preparar, deixa eu arrumar, deixa eu ajeitar. Não vai haver tempo para isso, meu querido, não vai haver tempo para isto.
Olha aqui, meu querido, capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia diz que quando, a partir do versículo de número 17, olha aqui, havendo tirado fora, disse um deles, escapa-te, salva por tua vida, não olhes para trás, não te detenha em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereça. Aí o versículo 18 está dizendo assim, respondeu-lhes Ló, assim não, meu Senhor. Assim não, desse jeito não. O que tem de crente querendo, irmãos, colocar ponto aí, vírgula aí para o nosso Deus trabalhar. Dizer assim não, meu Senhor. Desse jeito não dá. Olha aqui, irmãos, preste atenção. Os anjos estão apressando com ele, dizendo, sai, sobe para essa campina aí, para esse monte aí, corra. Agora tem uma coisa, não olhe para trás. Não olhe para trás, é uma ordem. Ele está dizendo assim, não, o teu servo achou graça aos teus olhos, engrandecesse a tua misericórdia, que a mim fizesse, salvando minha vida, mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe. Irmãos, o anjo está para salvar ele. Está ali para tirar ele, para não deixar nada acontecer. Ele está colocando, irmãos, dúvida para a salvação do anjo. Mas o anjo está com tanta pressa de arrancá-los de lá e de salvar, que o anjo até abriu uma brechazinha para ele. Olha aí, irmãos. Ele disse, eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, é pequena, permite que eu escape para lá, não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe, quando a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falasse, apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não estiverem lá chegado, ou para a cidade, ou para o cume do monte. A cidade não seria destruída enquanto Ló chegasse lá. O senhor quer dizer com isso, pastor? É porque assim está acontecendo nos nossos dias. Há quantas pessoas que infelizmente armam as suas cabanas, as suas barracas, as suas tendas nas campinas do Jordão, e vai se afastando cada dia mais da presença de Deus, e vai se aproximando cada dia mais da cidade do pecado, sem se lembrar de que Deus tem um dia marcado para destruir, porque Deus não se deixa escarnecer. As campinas é linda, a cidade é cheia de pecado. As campinas é prazível aos olhos, mas a cidade está cheirando mal por causa do pecado. Mas é um lugar bom para se enriquecer, pastor. Esta era a visão de Ló, crescer, enriquecer. A Bíblia diz que ele já estava fazendo negócio, já era conhecido e já conhecia. Lugar bom para ganhar dinheiro, para ser conhecido, para ter um nome. Mas lá mora o pecado. A situação lá é horrível. O pecado mora lá. E a Bíblia manda nós fugir daquilo que aparenta ser mal, quanto mais aonde mora o pecado. Jesus está voltando, irmãos. Nos nossos dias compram, casam, vendem, se dão em casamento, ninguém mais está importando com ninguém, é cada um por si, Deus para todos. Estamos vivendo essa época.
Os anjos estão dizendo, nós não podemos destruir a cidade enquanto vocês não saírem daqui, enquanto vocês não lá tiver chegado. Sabe o que isso significa, irmãos? Assim vai ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O anticristo, ele não vai reinar, ele não vai tomar o total acordo, o total comando da situação, enquanto a igreja do Senhor Jesus aqui estiver. Ele pode, o espírito dele pode rondar, pode aí estar vairando para qualquer lugar, mas a igreja detém ele, porque o Espírito Santo está conosco. Enquanto a igreja aqui estiver, o Espírito pode até pairar por aí, mas ele não terá total comando, porque a igreja, a eleita, aquela que vai morar no céu, ainda está na terra, pregando, anunciando que Cristo Jesus está voltando para arrebatar. Enquanto Ló não saiu de Sodoma e Gomorra, ela não foi destruída. E enquanto a igreja não sair da terra, o anticristo não terá poder absoluto. Mas olha aqui, irmãos, Jesus está dizendo para nós lembrar dos dias de Ló. Ele está dizendo, olha, os anjos disseram para Ló, apressa-te. Corra! Apressa-te! A palavra de Deus está dizendo para nós, apressa-te em preparar a tua vida, a tua alma. Apressa-te em colocar na posição. Porque o fim está chegando. O fim vem e vem sobre os quatro cantos da terra. Esta hora vem, vai chegar. Apressa-te em preparar. Não coloca questão assim não, prepara. Coloca-se na posição na brecha. Prepara você, prepara o seu companheiro, prepara você, prepara sua companheira, prepara você, prepara seu filho, prepara você, prepara sua filha. Prepara sua mãe, prepara seu pai. Salvação é individual, meu querido. Mas eu preciso de preparar minha esposa. Mostrar-lhe pela palavra o caminho. Eu preciso de mostrar às minhas filhas o que é necessário para ir para o céu. Prepare eles. Injeta a palavra de Deus no coração deles. Para eles adquirirem uma fé. Que no meio da caminhada eles não venham olhar para trás. Ah, se Ló tivesse preparado a sua mulher, ela não tinha ficado no meio do caminho. Claro que salvação é individual. Mas se eu injetar nas minhas filhas, na minha esposa, palavra, elas serão preparadas. A Bíblia diz que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais a palavra é injetada, mais a fé vai crescendo. E quanto mais fé, mais se aproxima de Deus. Quanto mais fé, mais se agrada a Deus. Ah, se Ló tivesse preparado a sua companheira, ela não tinha ficado no meio do caminho. Prepara a tua alma, prepara os seus. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Você tem aqui, olha, a palavra de Deus nas mãos. Leia com eles, mostra para ele o caminho. Diz para eles, olha, o céu é tomado por esforços. Tem que esforçar. Olha aqui, irmãos. E a Bíblia diz que depois que Ló correu em toda a campina, a mulher dele no meio do caminho
ela resolve olhar para trás. No meio da caminhada. Ô irmãos, no meio da caminhada. O perigo está no meio. O perigo está no meio, irmãos. No meio da caminhada está o perigo. A Bíblia diz que a mulher no meio do caminho resolveu olhar para trás. Desobedecendo a ordem divina. O que tem de crentes nos nossos dias atuais? Desobedecendo a ordem divina não é brincadeira. Qualquer coisa é melhor para ele, menos a palavra de Deus. Qualquer coisa é melhor para ela, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus causa-lhe uma comichão tão grande nos ouvidos que não consegue ouvir. E se ouve, não dá credibilidade. Agora eu preciso de alertar a igreja dizendo: os dias estão findando. O tempo está acabando. E nós estamos, irmãos, perto. Está mais perto agora do que há anos atrás. Está chegando o final da carreira. Nós estamos na reta final. Desistir por quê? Parar para quê? Olhar para trás para quê? Nós estamos a poucos metros da reta final. Para adquirir a tão esperada e desejada coroa da vida, coroa de justiça que está reservado para nós. Está perto o dia da redenção. Se aproxime, irmão Vanderlei. Meu coração palpita, salta no peito, desejando vivenciar esse dia. Oxalá se fosse agora em que nós ouviremos o soar da última trombeta. Já estamos na reta final, nós não temos tempo, irmãos. Agora eu pergunto: parar para quê? Se estacionar para quê? Olhar para trás para quê? Olhemos para o nosso alvo, Jesus Cristo. Não tire o olho dele, pelo amor de Deus. Continue olhando para ele, porque se olhar para ele, você não afunda. Eu preciso encerrar, irmãos. Eu preciso encerrar. Eu não cheguei aonde eu queria chegar, mas eu preciso encerrar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no meio do caminho, infelizmente, o próprio Jesus, ele diz, ele relata no capítulo 4, no capítulo 17, versículo 31 de Lucas, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia diz que no meio do caminho ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Que tristeza, irmãos. A mulher de Ló ficou para trás e Ló não poderia olhar. Ló não poderia parar para estender-lhe a mão, para ajudar, para dar uma palavra de ânimo e dizer: não olha, não se detém nesta caminhada.
Ali, meu querido, já era individual, cada um deveria de fazer por si. Na última hora ninguém vai salvar ninguém. Meu querido, na última hora não dá tempo, porque a Bíblia diz é como se fosse num abrir e fechar de olho. Não há tempo de preparar e não há tempo da gente querer preparar alguém. Acabou. Que tristeza. Ló correndo sem poder parar, as filhas correndo sem poder parar, e a mulher parada, olhando para trás, virando estátua de sal, e quem sabe ela começou a gritar, sei lá o quê. O coração do homem dói, das filhas dói, mas não poderia fazer nada, porque se parasse ou se virasse para trás, teria o mesmo destino. Vigiemos, irmãos. Vigiemos, os dias se aproxima. Há povo pedindo sinal, pedindo prova de que Jesus vai voltar. A prova clara está aí. Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Nós estamos vivenciando. Assim será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando. E se eu posso levar os irmãos ao entendimento que a vinda dele está próximo, para que os irmãos possam compreender, eu vou lhes dizer, parece que eu já ouço os seus caminhar, ou seus passos que está vindo em direção para buscar a igreja. Portanto, deixamos, irmãos, para trás os que ficam e prosseguimos para a frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhes para trás. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu preciso de parar, o tempo não nos permite mais além. Mas que essa palavra, irmãos, possa surtir um efeito muito grande na vida de cada irmão. Amém? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu vou fazer uma rápida oração com os irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Fortalece os teus servos, as tuas servas, Senhor. Dá visão a cada um para a glória do teu nome, Jesus. Eu peço a ti, meu Deus, que dá uma noite de paz, uma noite abençoada aos teus filhos, para a glória e o louvor do teu nome santo. Assim sendo, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Meus queridos.